Fala, revalidandos, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui do Revalida Fácil, onde o tema será anemias, tudo bem? Aqui, galera, a gente não vai ficar confabulando sobre anemia ferropriva, porque eu já falei sobre ela na aula de suplementação de ferro. Não vamos ficar aprofundando muito nessas anemias, que são as mais batidas. O que eu quero trazer aqui para vocês é como a gente interpreta um hemograma. O que a gente vai ver, né? O que significa ter um VCM aumentado, um VCM reduzido? O que significa ter um HCM reduzido? Um HCM se pode estar aumentado ou não? Reticulocitose, reticulocitopenia. E como vamos avaliar aí a eletroforese de hemoglobina e também como interpretamos o teste do pezinho para o padrão normal e para as nossas principais hemoglobinopatias, como por exemplo, talassemias e anemia falciforme. Tá? Eu sei que vocês têm muita confusão sobre isso, estaremos hoje aqui para desmistificar e tentar trazer, né, da forma mais simples possível. Vamos então para os nossos conceitos básicos sobre eritrócito e hemoglobina. Como a gente sabe, o eritrócito, que é a célula vermelha, ele é produzido na medula óssea, certo? Então ele tem como precursor os eritroblastos. Os eritroblastos vão se transformar aí em reticulócitos, e os reticulócitos caem na corrente sanguínea, se tornando eritrócitos maduros, que são aquelas nossas hemácias bicôncavas, achatadas, anucleadas. Tudo bem? Mas para que a medula óssea consiga produzir o eritroblasto, né, e o grupo M, ele precisa do estímulo da eritropoietina. E a eritropoietina ela é produzida pelas células intersticiais peritubulares do córtex renal. E ela é dependente exclusiva de oxigênio. Quando a gente está numa situação de hiperóxia, ela é inibida. Quando a gente está numa situação de hipóxia, ela é estimulada. Certo? Sabemos que o tempo de meia-vida de uma hemácia normal é de 120 dias. E aí, quando ela será destruída, né, a destruição fisiológica da hemácia é chamado de hemocaterese, onde ela vai até o baço e vai ser destruída dentro do seu sistema retículo endotelial através dos seus macrófagos, histiócitos, tudo bem? Nada impede também que o fígado faça uma pequena parcela aí da hemocaterese. Quando essa hemácia ela é destruída antes do seu tempo programado, a gente chama isso de hemólise. E a hemólise pode acontecer intravascular, que são as hemólises intravasculares, ou extravasculares, que são as hemólises que acontecem dentro do fígado ou do baço, como, por exemplo, na anemia falciforme. Diferente, por exemplo, de uma síndrome hemolítica urêmica, que acontece a hemólise dentro do vaso, ou até mesmo as nossas incompatibilidades materno-fetais do tipo ABO-RH, que acontecem dentro do vaso, mas também pode acontecer concomitante aí dentro do baço. O que a gente sempre tem que lembrar também, né? Que isso tudo foi sobre o eritrócito, a parte mais básica do eritrócito. Mas, dentro do eritrócito, temos a hemoglobina. E a hemoglobina é a responsável por carregar o oxigênio. Mas a hemoglobina ela é formada pela junção do grupamento M com o grupamento globina. O grupamento M vai ter toda lá a sua cadeia ali, né, de formação do grupo M, junto com seus anéis de protoporfirina, um anel pirrólico de protoporfirina, que deve fazer a sua conjunção com ferro para a captação de oxigênio. E da parte da globina, temos 4 cadeias polipeptídicas, sendo dessas 4 cadeias, 2 globinas alfa e 2 globinas não alfa. Dessas não alfa, temos a beta, gama, delta e gama. Tudo bem? Trouxe aqui essa imagem para vocês poderem ver, né? Então, isso aqui é uma hemácia, dentro aqui é uma hemoglobina. Perceba que cada globina, né? A gente tem 4 globinas, né? Cada globina é ligada a um grupo M, ou seja, temos 4 grupo M's para 4 globinas. Cada grupo M vai ser conectada a um ferro, né, na sua forma ferro mais 2, e ele vai captar
o oxigênio. Portanto, uma hemoglobina é formada por 4 grupamentos M, que estão ligados a 4 grupamentos globina. Cada grupo M é ligado por um átomo aqui de ferro, certo? E é o ferro no grupo mais 2. Sempre temos que lembrar que a nossa hemoglobina, né, ela tem as suas composições de globinas. Lembra que eu falei que tem que ser obrigatoriamente 2 alfa com 2 não alfa? Se for 2 alfa com 2 beta, tem um nome. Se for 2 alfa com 2 delta, outro nome. 2 alfa com 2 gama, outro nome. Certo? E a gente vai começando a entender aqui, vou trazendo esses conceitos para entendermos depois as talassemias. Tá? Então, a hemoglobina adulta, que é chamada de hemoglobina A1, ela é formada por 2 cadeias alfa com 2 cadeias beta. A hemoglobina adulta do tipo A2, que é chamada de 2, né, ou A2, ela é formada por 2 cadeias alfa com 2 cadeias delta. Por isso, a gente vai começar a notar que o padrão de eletroforese de uma beta-talassemia vai ter bastante padrão A2. Por quê? Porque eu não tenho beta, eu tenho delta, né? Que aí o delta substitui a porção beta. E os nossos fetos e os nossos recém-nascidos têm muita hemoglobina do tipo fetal, a hemoglobina F, que é composta por 2 cadeias alfa com 2 cadeias gama. Tudo bem? Então, fechamos aqui as nossas partes aqui nessa introdução mais inicial. Vamos então fazer uma análise do eritrograma. O que eu preciso ver, né? O que a gente vai ter aí de composição do eritrograma dentro do hemograma? Eu não vou falar de plaquetograma, não vou falar de leucograma, eu vou falar apenas da série vermelha, tá? Então, dentro de um exame aí de hemograma, o que eu vou ver da série vermelha? Como está a minha hemoglobina, o meu hematócrito e os meus índices hematimétricos, certo? Começando pela hemoglobina, né? A gente sabe que a hemoglobina, como a gente já tinha dito, é o grupamento de globina e heme, ele serve para se juntar ao ferro e fazer o seu transporte de oxigênio. Então, ele serve para fazer o transporte de oxigênio. Mas existe um número específico para eu considerar anemia, ou seja, quando a minha massa eritrocitária está menor do que menos 2 desvios padrões e quando a minha hemoglobina também está menor do que menos 2 desvios padrões. Mas existe uma tabela na faixa etária pediátrica para que a gente veja os valores de referência para cada idade, sexo, considerando altitudes ou não, né? Diferentes altitudes. Eu tenho aqui 3 números para vocês decorarem. Toda vez que vocês baterem o olho num hemograma, sempre lembrem destes números: 11, 11,5 e 12. Tá bom? Então, entre 6 meses a 5 anos de idade, eu tenho que... Qual que é o meu ponto de corte para eu considerar anemia? 11 gramas por decilitro, ou seja, menor do que 11 é anemia entre 6 meses e 5 anos de idade, tá? 11,5 é o meu ponto de corte para anemia em crianças entre 5 anos e 11 anos. E para os adolescentes, antes de entrar na fase adulta, 12 gramas por decilitro, tá? Então, entre 6 meses e 5 anos fica como 11, 5 anos e 11 anos fica como 11,5, adolescentes 12 gramas por decilitro. Se está menor do que isso para cada faixa etária, anemia. Hematócrito, ele vê o que? A proporção do volume de sangue que a hemácia ocupa. Eu posso ter um hematócrito reduzido, no caso das anemias, né? Eu posso ter um hematócrito aumentado, que é chamado de policitemia. Onde na pediatria eu vejo a policitemia? Eu vejo muito no período neonatal com recém-nascidos desidratados e até mesmo em quem, né? Em pacientes com síndrome de Down. Crianças maiores, pré-escolares, escolares, adolescentes e adultos que se encontrem com policitemia, eu preciso investigar o quê? As minhas doenças mieloproliferativas. Tá? Seja ela uma leucemia mieloide, policitemia vera, dentre outras causas aí, tá? Não é comum outras faixas etárias, a não ser o período neonatal, ter policitemia. VCM. VCM é o volume corpuscular médio, ele já faz parte dos meus índices hematimétricos que não sejam hemoglobina ou hematócrito. E o volume corpuscular médio, ele avalia o meu tamanho de hemácia, tá? O tamanho de hemácia. E de acordo com o tamanho, eu posso ter uma microcitose ou uma macrocitose. Tá? E já vai discutir um pouquinho sobre essa parte morfológica.
O HCM, ele é o quê? É a hemoglobina corpuscular média. Ele avalia a quantidade de hemoglobina dentro de uma hemácia. E a gente tem aqui um ponto de corte. Lembra que o VCM eu não falei nenhum ponto de corte, né? Por que eu não falei nenhum ponto de corte? Porque ele vai variar muito de acordo com a idade, né? Então você vai ter lá o seu valor de referência. Mas o HCM, ele é praticamente unânime. Menor do que 27 é uma redução de HCM, tá? 27 picolitros. Picograma, desculpa, tá? CHCM. CHCM mostra a minha concentração de hemoglobina dentro de um volume total de sangue, tá? E ele também pode estar reduzido nas anemias ou normais. Se ele estiver aumentado, pode estar relacionado com as minhas anemias hemolíticas congênitas, como por exemplo a eritroblastose, né? Não, desculpa, a esferocitose hereditária. O Revalida gosta muito de cobrar essa questão de anemias hemolíticas com o CHCM aumentado. CHCM elevado está muito relacionado com a esferocitose hereditária. Por quê? Porque eu destruo a hemácia, sobra aquele monte de hemoglobina dentro de um volume total de sangue. Tá? O RDW é o meu último índice hematimétrico e ele avalia a minha medida de anisocitose, ou seja, conforme a medula vai liberando as hemácias, elas têm um tamanho. Nem todas saem com tamanhos iguais, elas saem com tamanhos diferentes, tá? Mas a maioria apresenta uma média na curva gaussiana de similaridades de tamanhos, tudo bem? O RDW é considerado normal quando ele está entre 12% e 15%, né? Tem algumas referências que consideram 12% a 14%. Conforme essa medula estiver deficitária, com pouco substrato ou com algumas outras alterações, ela vai lançando aí hemácias com tamanhos muito discrepantes, o RDW ele começa a aumentar, tá? O RDW ele é muito sensível para quem? Para as anemias carenciais. Porque se está faltando ferro, eu não tenho um grupo M. Se está com muito chumbo, outros elementos, eu também vou ter alterações do tamanho. Então, RDW aumentado, muito relacionado com as anemias, o quê? Com as anemias carenciais, tá? Porque elas vão ter tamanhos muito diferentes pela composição deficitária da hemoglobina. E por último, temos aí também os reticulócitos. Os reticulócitos são as formas jovens lançadas na corrente sanguínea e geralmente eles estão muito relacionados com anemia hemolítica. Quanto mais hemólise eu tenho, mais destruição não programada eu tenho das minhas hemácias, a medula começa a trabalhar muito mais rápido para lançar formas jovens para que elas se tornem eritrócitos maduros. Tá? No recém-nascido ele pode ser de até 6,5%, então ele é bem alto, tá? Mas nos adultos e nas crianças, na verdade, depois do período neonatal, é de 0,5% a 1,5%. Quando, então, né, agora vamos fazer a nossa análise do hemograma. Quando a minha hemoglobina está abaixo da referência em menos 2 desvios padrões, eu tenho o que a gente chama de anemia. Assim como a minha massa eritrocitária é menor do que menos 2 desvios padrões, também tenho anemia. Quando o meu VCM está menor do que o meu valor de referência, eu tenho uma microcitose. Quando o meu VCM está maior do que o meu valor de referência, eu tenho macrocitose. Cuidado que macrocitose é diferente de megaloblasto, tá? Megaloblastose. Megaloblástica, né? A anemia megaloblástica, a megaloblastose está relacionada com uma não divisão do DNA daquela célula, levando a um aumento global do tamanho daquela hemácia, tá? Então, a megaloblastose, ela é uma macrocitose, mas nem toda macrocitose é megaloblástica, tá? HCM, o HCM vê a corzinha da hemácia, já que ele vê a hemoglobina. A gente geralmente tem o quê? Ou uma anemia, na verdade, ou uma alteração normocrômica ou hipocrômica. Dificilmente vamos ter algo hipercrômico. A hipercromia está muito relacionada a uma hiperlipidemia, que pode fazer um falso positivo para uma hipercromia aí, né? Para um HCM aumentado. RDW, se ele estiver alterado, ou seja, maior do que 14, 15%, a gente vai ter uma anisopoiquilocitose, que vai ser o quê? Várias hemácias de tamanhos diferentes. E dos reticulócitos podemos ter a reticulocitopenia, que vai ser uma falha na medula óssea, primária ou secundária por falta de substratos ou invasão de clones leucêmicos, ou uma reticulocitose, que vai ser um aumento da eritropoiese por conta de lise hemática antes da programação. Vamos então fazer a nossa classificação das anemias para tentar entender mais ou menos aí, tá? Então, como a gente deve pensar, quando a gente está diante de uma anemia, como a gente deve pensar? A gente tem que pensar primeiro, onde será que está o meu problema da anemia? Então, o meu problema da anemia pode estar onde?
dentro da medula óssea, né? Então eu posso ter uma falha na produção por problema primário da medula. Então, a minha medula não presta, minha medula não funciona direito, né? Então, tem uma falha de produção de série vermelha e ou outras séries concomitantes por um problema intrínseco primário da medula óssea, tá? Então, nesse caso, a medula, ela falha e ela não é capaz de chamar quem? O baço e o fígado para produzir as outras linhagens. Lembra lá no período embrionário que antes da medula óssea começar a produzir a série vermelha, série branca e plaquetas, quem fazia era o saco vitelínico, depois era o baço e o fígado, depois quem ganha a parte aí é a medula óssea. Quando a gente tem um problema de produção de massa eritrocitária, de leucócitos e plaquetas, às vezes o corpo, ele chama quem? O baço e o fígado para produzir. Por isso que em muitas anemias hemolíticas, por exemplo, a gente vai ter uma hepatoesplenomegalia, porque o fígado e o baço passam a produzir, fazer o papel da medula óssea que não dá conta, né? Então, nesse caso, onde eu tenho um problema primário da medula óssea, ela, às vezes, ela não é capaz de recrutar o baço e o fígado como órgão extramedular para produzir a linhagem sanguínea. Portanto, nos problemas medulares intrínsecos, né, da medula, eu vou ter o quê? Citopenias, né, ou uma redução somente da linhagem vermelha, ou uma redução global, que é a pancitopenia, associada a uma reticulocitopenia. Então, quando eu tenho uma pancitopenia ou uma citopenia de série vermelha com reticulocitopenia, eu tenho que pensar que talvez isso possa ser o quê? Um problema intrínseco de medula. Claro, eu tenho que diferenciar, descartar as minhas causas carenciais, que ela pode levar a uma redução da linhagem vermelha com reticulocitopenia, né? Mas se perdurar demais, apesar do tratamento para carencial, ou se não se configurar como carencial, tenho que pedir, por exemplo, um mielograma para aventar a possibilidade de aplasia de medula óssea, tá? A aplasia de medula óssea ela é um grande exemplo de problemas intrínsecos. E a aplasia de medula óssea, ela na verdade, ela se inicia como um problema de uma anemia normo-normo e depois ela vai se deteriorando e a gente já vai ver como que é a classificação dela no final, tá? A aplasia de medula óssea, ela pode ser completa, com reticulocitopenia, né, uma pancitopenia com reticulocitopenia, ou ela pode ser apenas e exclusiva da série vermelha. Quando temos somente a série vermelha com reticulocitopenia, minha principal hipótese diagnóstica é a parvovirose B19. Parvovírus B19, ele destrói quem? Eritroblastos. Se eu destruo eritroblastos, eu diminuo toda a minha série vermelha, incluindo o reticulócito, porque lembra que é eritroblasto, reticulócito e eritrócito? Então, eu tenho que pensar nisso, tá? Então, tem aquela criança numa enfermaria que ela tem anemia falciforme, por exemplo, e ela tem uma reticulocitopenia com uma anemia importante, eu tenho que pensar em infecção por parvovírus B19. Ou uma criança imunocomprometida que tenha anemia com reticulocitopenia, eu tenho que pedir aí a sorologia para parvovírus B19. O outro problema que eu posso encontrar é uma infiltração na medula por células anômalas, células que não são da própria pessoa. Como assim? As leucemias e metástases para o sangue. Então, esses clones leucêmicos, esses clones de células anômalas, eles invadem a medula óssea e eles acabam se proliferando muito mais rápido e por cima da extincial daquela célula totipotente. Então, o clone ganha muito mais espaço do que a célula totipotente, e aí você começa a fazer o quê? Aquela célula totipotente, ela fica inibida pelas citocinas ao redor dela, né? E por falta de espaço. Portanto, eu vou ter o quê? Uma bicitopenia ou uma pancitopenia. Geralmente, nas leucemias, eu vou ter uma redução da série vermelha e da célula plaquetária, da série plaquetária, e uma leucocitose. Por quê? Os clones leucêmicos são da série branca, seja ela da linhagem mieloide, seja ela da linhagem linfóide. Tudo bem? Mas nada impede de eu ter uma pancitopenia, tá? Então, sempre lembrar disso, que pensou em leucemia mieloide e linfóide, ela vai ter um aumento de leucócitos maior do que 50 mil, associado a uma anemia e ou plaquetopenia. Tá? Outra causa é a solicitação da medula de forma exacerbada. Algo está acontecendo no meu organismo que está fazendo com que haja uma redução importante da série vermelha e a medula está trabalhando que nem uma doida, né? O que acontece aqui? A principal causa são as hemólises.
As hemólises recrutam muito da medula, então a medula começa a trabalhar que nem uma doida e vai consumindo os seus substratos, como B9, B12 e ferro. Tá? Então ela começa a fazer o que? Ela começa a produzir muito. Perceba que aqui, como ela está recrutando demais, ela está jogando formas jovens de células vermelhas na corrente sanguínea. Portanto, eu tenho quem? Reticulocitose. Eu tenho uma anemia com reticulocitose. Então, toda vez que eu ver uma anemia com reticulocitose, eu tenho que pensar que isso possa ser hemólise, uma anemia hemolítica. E ela pode ser por conta de anticorpos contra a membrana eritrocitária, como na isoimunização do tipo ABO ou RH do recém-nascido. Eu posso ter um problema enzimático, como a deficiência de G6PD. Eu posso ter, né, o problema da membrana eritrocitária, como a esferocitose hereditária. E eu posso ter as minhas hemoglobinopatias, como, por exemplo, as talassemias e a anemia falciforme. Certo? Aqui, a medula óssea, como ela é funcionante, né, e ela tá ali, que nem uma doida, né, tentando produzir, ela pode lançar mão de citocinas que vão recrutar o baço e vão recrutar o fígado. Por isso que, às vezes, a gente vai encontrar o quê? Numa anemia falciforme, numa talassemia? Hepatoesplenomegalia. Tá bom? Então isso é importante da gente evidenciar, tá? Na esferocitose hereditária, o que podemos encontrar? Esplenomegalia, né? Então, vocês começam a perceber o quê? Esses links ajudam bastante. O hiperesplenismo, ele também é um contribuinte de hemólise, né? Se eu tenho um aumento do meu baço, por que eu tô com aumento do meu baço? Porque eu tenho algum problema nas minhas hemácias que tá fazendo com que o meu baço, ele faça o quê? Ele represe hemácias, ele não deixa aquelas hemácias que ele considera como não próprias sair daí. Então ele vai destruindo com a parte lá, né, macrofágica e estiocitária. Certo? Quais que são as minhas causas de hiperesplenismo, por exemplo? A anemia falciforme, lembra que ela pode fazer a crise esplênica, né? Que você faz um hiperesplenismo por represália ali de todo aquele sangue? A leishmaniose também. Então você pode ter uma pancitopenia ou uma citopenia com reticulocitose, tá? Outra causa também que a gente pode ter é o quê? É uma medula que é funcionante, mas a sua produção está baixa, porque eu não tenho mais substratos, eu não tenho mais ferro, B9 ou B12 como substratos para que essa medula funcione. Aqui, por exemplo, eu vou ter uma anemia com RDW aumentado, né? E uma reticulocitopenia, porque eu não tenho nem ferro, não tenho nem B9 e B12 para montar quem? Para montar o meu reticulócito, né? O meu eritroblasto fica lá prejudicado, tá? Então aqui eu vou ter o quê? Por exemplo, na anemia ferropriva, anemia com reticulocitopenia. Na B12 e B9, vou ter uma reticulocitopenia com uma hemólise, porque aquela massa tá tão gigantesca que ela não consegue passar ali nos sinusoides ósseos, assim como eu também vou ter alteração neutrofílica. Então, quando eu tenho uma anemia, né, então uma anemia com reticulocitopenia, por exemplo, né, e alteração somente da série vermelha, lembra que eu falei, nossa, talvez possa ser aplasia de medula, mas lembra, posso ter também quem? Eu posso ter também as anemias carenciais. Então, primeiro eu tenho que fazer esse diagnóstico para depois pensar naquela aplasia. Só que nas carenciais, as principais são ferro, B12 e B9, tá? O ferro é fazer aquela anemia clássica, microcítica, hipocrômica com reticulocitopenia. Mas a B12 e a B9, como eu mexo muito com o DNA e com a divisão celular, ele faz uma macrocítica megaloblástica. Por que megaloblástica? Porque nada se divide lá dentro pela falta de tetrahidrofolato, pela falta da B9, tá? Do mesmo jeito que os meus neutrófilos ficam gigantescos, com mais do que 5 a 6 núcleos, né? Então, essas são as outras partes aí que a gente vai ter que associar às anemias para pensarmos. Lembrando que anemia megaloblástica pode fazer uma pancitopenia, porque tudo fica grande. Megacariócito, né? Então a plaqueta fica grande, disfuncional, é destruída. Meganeutrófilo, também, né? O megaleucócito fica destrói. E o megacariócito, né? Desculpa, o megaeritroblasto ali também é destruído, tá? Então tem essas particularidades. Certo? A classificação é classificação morfológica, é feita através do VCM. Quem eu tenho, então, de VCM reduzido, de microcitose? Lembrando que a microcitose, eu tenho uma alteração, o quê? Uma alteração da cadeia da globina.
eu tenho alguma coisa que vai fazer com que a minha cadeia de hemoglobina, desculpa, né? Alguma alteração de hemoglobina. Então tem alguma coisa que vai fazer com que ela não se forme direito e ela fica piquititica. Então tem, por exemplo, a anemia ferropriva, porque lembra que o heme é junto do ferro. Se eu não tenho ferro, o heme ele se desfaz e a minha globina fica toda torta, né? As talassemias também. Eu tenho problema nas cadeias de globina, seja ela na alfa, na beta, né? Então ela fica toda disforme. A anemia de doença crônica, ela evolui, né? Primeiro, ela é normocítica, normocrômica, mas no seu estágio final, com a depuração de tudo, ela se torna microcítica. E a sideroblástica e o chumbo também são microcíticas. E por quê? A dica aqui é, eles competem com o ferro e eles têm uma afinidade muito maior com o M do que o ferro. Então, se eu tenho chumbo e ferro, o grupo M vai preferir o chumbo. O grupo M vai preferir o siderócito, né? A parte ali do sideroblasto, tudo bem? Então ele deixa o ferro de lado, pega o chumbo e ela fica piquititica, disforme, porque nada funciona com o chumbo. O VCM aumentado, que é o mega, que é, na verdade, a macrocitose, eu tenho a megaloblástica, eu tenho a aplasia de medula óssea. Inicialmente, ela é normocítica, normocrômica, mas depois ela vai aumentando de tamanho até ela fazer o quê? Desaparecer. Medicamentosa como os anticonvulsivantes, o ácido valproico, a mielodisplasia pelo mesmo motivo da aplasia de medula e o hipotireoidismo e hepatopatia. Hipotireoidismo e hepatopatia ainda não se sabe, mas da hepatopatia acontece quando há o recrutamento do baço e do fígado para formar aí as células vermelhas, tá? E o VCM normal, que é a normocítica, né? Anemia hemolítica, então a anemia hemolítica geralmente ela será normocítica, normocrômica, a não ser que você comece a recrutar tanta medula que ela vai consumindo todo o ferro B9 e B12, aí você pode ter a sua modificação. Hemorragia aguda, perdas agudas. A aplasia de medula óssea, a aplasia de série vermelha isolada também, ela pode, né? Ela começa normal, depois ela aumenta, ou ela vai começar a aumentar e depois ela vai reduzindo até desaparecer. Fica aí muito, né, numa fisiopatologia não muito bem explicada. As neoplasias, porque você não tem esse consumo. Doença renal crônica pela falta da eritropoietina. E o hiperesplenismo também é uma causa, porque ele vai só destruindo a hemólise, né? Então, se é hemólise, entra como anemia hemolítica ou causa secundária D. Vamos agora falar só um pouquinho da anemia fisiológica do lactente, para depois a gente começar a falar do restante, tá? E como vai ser os padrões aí de eletroforese e de teste do pezinho. A anemia fisiológica do lactente, eu quero que vocês gravem 2 números. A hemoglobina, ela pode chegar até 9 gramas por decilitro e o VCM pode chegar até 70 fitolitros, tá? Esse é o número que bate na anemia fisiológica. Abaixo disso, a gente começa a fazer uma investigação mais aprofundada, tá? E por que vai acontecer anemia fisiológica, né? O ambiente intrauterino, ele é um ambiente de hipóxia relativa, tanto que quando a criança nasce, nos primeiros 5 minutos, a saturação alvo normal é de 70% a 80%. Por conta disso, o que acontece? A eritropoietina está lá produzindo, que nem uma doida, um monte de reticulócitos e um monte de eritrócitos, tanto que, ao nascimento, a criança tende até a uma policitemia. Assim que a criança nasce, o que acontece? Ela expande o pulmão, né? Ela começa a aumentar os seus níveis de saturação de oxigênio para mais do que 90%. O corpo entende que isso é uma hiperóxia e inibe a eritropoietina cortical renal. Pelo fato de ser inibida a eritropoietina, cessa-se a produção dos eritrócitos. A hemoglobina fetal, que é a mais presente nas hemácias do recém-nascido, ela tem uma duração somente de 90 dias. Então, ela começa a ser destruída muito mais rápida do que a hemoglobina adulta. Conforme as hemácias vão sendo destruídas, elas não são repostas. Por consequência, ela atinge o seu nadir de HB até 9 gramas por decilitro em torno do segundo, terceiro mês de vida. Atingindo o nadir, né, o mais baixo ali do vale, o corpo da criança começa a perceber o quê? Que está faltando oxigênio para ser entregue aos tecidos. Por consequência, essa hipóxia relativa estimula a eritropoietina renal a produzir novamente hemoglobina, hemácias e reticulócitos. Certo? E aí depois ela normaliza a massa eritrocitária. Eu trouxe esses 2 valores porque HB de 9 e VCM de 70 é o máximo que a criança pode chegar numa anemia fisiológica sem repercussão sistêmica. Tá? É por isso que não ficamos solicitando hemograma em criancinhas pequenininhas. Ah, ela tá pálida, né? Ela tá pálida? Vamos aguardar. Espera um pouco, porque ela pode estar passando pela anemia fisiológica do lactente, tá? Vamos entender um pouquinho das talassemias,
e da anemia falciforme para vermos então os nossos padrões e saber identificar aí, tá? As talassemias. Então, qual que é o grande problema da talassemia? A talassemia é uma hemoglobinopatia autossômica recessiva, cujo problema está na formação da globina. Então, tem uma alteração quantitativa da globina. Lembra que eu tenho lá, beta 0, beta mais, alfa menos, alfa, né? Então, você percebe que é o mais e menos ali, 0, né? Então, se tem presença ou não daquele tipo de globina. Portanto, é uma deficiência quantitativa. Por isso, a gente começa a pensar agora, por que a talassemia é uma anemia microcítica? Porque está faltando teco de globina. Se está faltando pedaços de globina, né? Então, ela fica piquititiquinha, certo? Beleza, então vamos lá, gente. A gente sabe que a gente produz globina de acordo com 2 cromossomos, tá? Então, o cromossomo 16 e o cromossomo 11. E tenho que guardar isso? Não, ali, né? Não precisa muito guardar, né? Mas tem que saber que esses 2 cromossomos produzem as cadeias, tá? Então, o cromossomo 16, ele produz a cadeia alfa. E o cromossomo 16, ele tem 2 alelos que produzem 4 genes. Tá? Isso é importante saber, tá? Por quê? Porque ele vai vir tanto do pai quanto da mãe. Pai produz 2 genes, da mãe produz 2 genes, dando no total 4 genes, tá? Já o cromossomo 11, ele vai produzir as cadeias não alfa. A cadeia beta, gama e delta. Tudo bem? Na verdade, deixa eu fazer a ordem certa, né? Beta, delta e gama, pra gente não confundir. Lembrando que ela vem aí um só, tá? Você tem um único par que vai formar só duas cadeias beta. Então, a cadeia alfa formam 4 genes, cadeia beta forma, quer dizer, a não beta formam 2 genes, tá? Conhecendo isso, então, vamos falar um pouquinho das beta-talassemias. O que é a beta-talassemia? Eu tenho um problema no cromossomo 11 que vai fazer com que eu não produza a cadeia beta, tá? Então, acumula-se muita cadeia alfa, e a cadeia alfa ela precisa estar em consonância com a cadeia beta e com outros tipos de cadeia, tá? Porque senão ela começa a fazer o quê? Ela vai ser extremamente tóxica pro eritrócito, e o eritrócito vai ter que se autodestruir, né? Então o baço vai ter que destruir esse excesso aí de cadeia alfa, tá? Então as beta-talassemias, eu vou ter um problema na cadeia beta. Eu não produzo beta, ou eu produzo pouca cadeia beta, tá? E aí entra aquele rebuliço de letras, tá? Só que para vocês entenderem isso, o que eu vou ter? Como eu tenho um problema genético de produção de beta, ou eu produzo algo beta, ou eu produzo pouquinho beta, ou eu não produzo nada beta. Nada beta é chamado de beta 0. Então eu vou ter 2 cadeias alfa com outras cadeias que tem que substituir a beta. Aí que entra a gama ou a delta, certo? Redução. A redução é o beta mais. Eu produzo, mas eu produzo muito pouquinho. O beta mais é muito pouquinho. E a diminuição discreta é o beta mais mais. Então, eu posso ter o quê? A talassemia minor ou o traço talassêmico é o quê? Talassemia minor, né? Beta-talassemia minor ou traço talassêmico. Toda vez que a gente fala de traço talassêmico, é o quê? A pessoa tem a doença, mas ela não manifesta a doença. Para ela não manifestar a doença do grupo beta, ela tem que produzir alguma coisa beta, né? Porque senão ela será doente. Então eu posso ter o beta, né? Quando eu falo beta para vocês, sem ser o beta 0, beta mais ou beta mais, é o beta normal, tá? Então beta com beta 0. Então eu vou produzir pelo menos uma cadeia beta aí, né? Porque lembra que eu falei que são 2 cadeias beta, né? Que vem do par, é um gene que produz 2 cadeias beta. Então se eu tenho beta-beta, esse é o normal, né? Beta-beta é o normal. Os meus 2 genes produzem a cadeia beta. Mas se eu tenho beta e beta 0, somente um gene produz. Isso aqui pode levar a hemólise? Poder até pode, tanto que a gente pode ter os traços talassêmicos com manifestações somente laboratoriais, mas sem manifestação clínica, tá? Do mesmo jeito que eu tenho beta, beta 0, eu posso ter então o beta, beta mais, que eu tenho uma que produz 100% e outra que produz um tiquinho, e outra eu posso ter o beta e beta mais. Produzo 100% e a outra eu produzo ali, ó, alguma coisa com uma diminuição leve. Isso tudo é o traço talassêmico ou beta-talassemia minor. Mas eu posso ter o intermediário. O intermediário é o quê? Eu produzo pouquinho
ou eu produzo um tico a mais do que o pouquinho, mas eu vou ter anemia, eu vou ter repercussão. Por quê? Porque eu não tenho produção 100%. Eu vou ter ali, ó, de 10 a 50%, né? Eu vou ter uma produção baixa. Ou seja, eu vou ter o padrão beta 0, que eu não produzo nada, né? Beta 0, beta mais mais. Ou seja, o beta mais mais que vai dando conta. Mas eu tenho uma diminuição leve. Então, por isso que, se eu tenho um gene que não produz nada de beta, eu vou ficar alfa-alfa 0,0 e o outro vai ficar alfa-alfa beta, isso vai fazer hemólise, tá? Beta mais, beta mais, mais. Beta mais produzo praticamente quase nada ali, bem pouquinho, e o beta mais mais é o que vai dar conta. E eu tenho beta mais mais, beta mais mais, que aí pelo menos você vai ter algo ali, né, de cadeia beta. Então perceba que não é difícil, gente. Eu só tô falando essas questões de produção da cadeia beta, tá bom? E aí a talassemia maior. A talassemia maior vai ser o quê? Eu não produzo praticamente nada. Eu vou ter o beta 0, que é ausência total de produção de beta, então eu vou ter uma hemólise gigantesca, que é o que a gente chama de anemia de Cooley, aquela facezinha esquilinho, né? Eu vou ter o beta 0, beta 0 não vai produzir nada. O beta mais produz um tiquinho, então imagina que eu tenho só 10% aí de cadeia beta. E o beta mais, é um tiquinho de nada com mais um tiquinho de nada, dando um ticão de nada, tá? Então isso é a talassemia maior, tudo bem? Beta-talassemia maior. Vamos falar então das alfa-talassemias. A alfa-talassemia é um problema, então, na cadeia alfa. Lembra que eu falei para você que vem do cromossomo 16? Eu tenho 2 pares de genes, dando 2 cadeias cada par? Cada par, então, eu vou ter o quê? 4 cadeias alfas, porque um gene produz 2 alfas e o outro gene produz 2 alfas. Diferente lá da beta, que é apenas um único gene produzindo 2 beta. Perfeito? Então, se é da alfa e é um defeito quantitativo, ou eu tenho alfa, ou eu não tenho alfa. Como eu tenho 4 alfas, eu vou ter então o quê? Então vamos lá, né? Para vocês não ficarem confusos. Eu posso ter o portador silencioso, onde eu tenho 2 alfa completo, e aí no outro par eu vou ter um alfa e o outro sem nada. É o alfa-alfa, alfa 0. Por quê? Só está faltando um alfa. Então o corpo da criança dá conta de produzir e não causar tanta hemólise com manifestações. É o portador silencioso. Às vezes a pessoa nunca vai saber que ela tem anemia, a talassemia, alfa-talassemia. Já agora, né, o traço talassêmico ou a alfa-talassemia minor, eu vou ter o quê? A ausência de 2 cadeias alfa. Seja ela alfa-alfa 00, né, ou alfa 0, alfa 0. Aí tá faltando já 2 cadeias. Se tá faltando 2 cadeias, aí eu vou começar a ter problema. Aí eu começo a ter uma anemia, mas é uma anemia quietinha, ela não vai ter repercussão sistêmica. Em terceiro, ó, já falei que faltou um alfa, o traço faltam 2 alfas, tem a condição que faltam 3 alfas e depois a condição que falta tudo de alfa. Hemoglobina H. A hemoglobina H eu tenho faltando 3 cadeias alfa. Ou seja, eu tenho alfa 0, 0, 0. Hemoglobina H. A doença hemoglobina H é uma alfa-talassemia que faltam 3 genes alfa. E por último, eu tenho a talassemia major ou hemoglobina Bart, que é a ausência total de alfa, que é incompatível com a vida. Não existe globina, não existe hemoglobina sem a alfa. Lembra que eu falei que a hemoglobina adulta, A1 é 2 alfa, 2 beta, A2 é 2 alfa, 2 delta, e a fetal é 2 alfa, 2 gama? Se eu tô sem alfa nem nada, não existe vida, certo? A criança morre. No hemograma, como que eu vou pensar em talassemia? Seja ela alfa, seja ela beta, né? Mas assim, talassemia de um modo geral. Ele é o principal diagnóstico diferencial da anemia ferropriva. Então eu vou ter uma anemia, né? Então eu tenho uma anemia pela destruição da hemácia no sistema retículo endotelial do baço, por conta de alteração quantitativa, seja beta, seja alfa. Então, estou faltando alfa, então acumulei muito beta, aquilo é tóxico. Tenho a talassemia beta, não tenho beta, acumulo a alfa, também é tóxico, tem que ser destruída, tá? Ela vai ser microcítica. Por que microcítica? Porque pequenininha. Porque se eu tenho uma alteração quantitativa na produção de globina, eu tenho um probleminha no seu tamanho, ela vai ser pitititica. Eu tenho hipocrômica, porque se eu não tenho cadeias de globina, me faltam M's ligados à globina. Lembra que eu falei que cada M está ligado a uma globina? Se eu tenho 4 globinas, tenho 4 M's.
Tá faltando, por exemplo, hemoglobina H, né? Hemoglobinopatia H. Me faltam 3 alfa. Se me faltam 3 alfa, gente, tá me faltando praticamente tudo. Eu vou ficar praticamente sem 2 cadeias de M, né? Por isso que ela fica hipocrômica. Só que o RDW dele é normal. Por quê? Como é um problema intrínseco genético, todas as hemácias que estão sendo liberadas têm o mesmo tamanho, porque todas elas têm o mesmo problema de globina. Certo? E os reticulócitos? O reticulócito eu tenho aumentado, eu tenho uma reticulocitose. Por quê? Porque eu tenho hemólise, eu estou destruindo aquelas hemácias que não estão legais pela deficiência, né? Ou toxicidade aí pela acúmulo de alfa ou beta. Tá? Quando eu vou pensar, então, quando eu estiver diante de uma suposta anemia ferropriva, onde eu estou tratando já há um longo tempo com ferro e essa anemia não melhora nunca. Mesmo aí você vai fazer o quê? Vai dosar a cinética de ferro, e mesmo a cinética de ferro vindo normal, ela ainda mantém-se anêmica, microcítica, hipocrômica, com RDW normal e com reticulocitose. Lembrando que a anemia carencial não tem reticulocitose e não tem um RDW normal. Tem uma reticulocitopenia com RDW aumentado. Então aqui eu tenho que solicitar quem? Aqui, obrigatoriamente, tem que solicitar eletroforese de hemoglobina para aventar a possibilidade de talassemias, tá? O traço talassêmico pode ou não ter alteração ao hemograma. Geralmente ele vai ter aí alteração ao hemograma, tá? Mas se ele tiver, não tem sintomas. Já a anemia falciforme, ela vai ser o quê? Ela vai ser um problema qualitativo da globina. Eu vou ter todas as globinas. Eu vou ter as 2 alfa, eu vou ter as 2 beta. O grande problema é o quê? A hemoglobina da anemia falciforme, ela é um problema qualitativo. O meu problema é na cadeia beta, é na globina beta, onde eu troco um ácido glutâmico por valina na posição 6 da cadeia beta. Então perceba que na anemia falciforme eu tenho as 2 alfa, as 2 beta, mas as minhas beta a conformação dela é errada. A conformação delas são erradas. Quando eu tenho essa troca de glutâmico por valina, eu chamo ela de hemoglobina S. 2 alfa, 2 beta mal formada, hemoglobina S, que vai ser o padrão da falciforme. Tá? Lembrando mais uma vez que a doença falciforme ela deve ser em homozigose, portanto, uma alteração autossômica recessiva. Se eu tenho, então, o padrão AS, ou padrão FAS, né? Eu tenho o traço falciforme, a gente já vai entender o que significa isso. O padrão FAS é o padrão no teste do pezinho, onde F é a minha hemoglobina fetal em maior quantidade, o A é minha hemoglobina do tipo A1 adulta, e o S é a presença da minha hemoglobina S com as alterações na cadeia beta. O AS é o quê? É adulta com o problema falcêmico. Tá? Então aqui eu tenho traço falciforme, porque eu ainda tenho a cadeia adulta, né? As cadeias normais adultas aqui sendo produzidas, tá? Então eu tenho uma pequena quantidade do S, mas eu ainda tenho as adultas sendo produzidas em grande quantidade. O SS já não, já é tudo alterado, tá? Lembrando que por que vem essas letras, né? Eu já vou explicar bonitinho, mas essas letras são o quê? A primeira que tem maior quantidade, seguindo da segunda que tem em menos quantidade do que a primeira, e a terceira sempre patológica, tá? A doença falciforme, ela também é o quê? Um rebuliço de letras, né? Ela pode estar somente ela, anemia falciforme, homozigose e SS, ela pode estar associada à beta-talassemia, que vai ser a S-beta, ou hemoglobinopatia C, a SC, né? Enfim, vai ter associação com um monte de outras hemoglobinopatias. Como ela é uma anemia falciforme, como ela é uma anemia hemolítica, que não tem alteração no formato, porque eu tenho as 4 globinas, eu tenho as 2 alfa e as 2 beta, né? Mas é a conformação da beta que está meio errada. Só que isso não faz com que eu tenha alteração de tamanho de hemácia e nem da cor da hemácia. Portanto, na anemia falciforme, que ela é uma anemia hemolítica, eu tenho uma anemia normocítica, normocrômica, mas com reticulocitose. E o RDW está dentro da normalidade. Agora, se a minha anemia falciforme ela é microcítica e ou hipocrômica, isso mostra que eu tenho um problema ou carencial, que está fazendo com que ela fique pitititica, ou que eu tenho um problema além da conformação da cadeia beta-globina, eu tenho um problema na quantidade da cadeia beta. Eu posso ter a associação com a beta-talassemia, né? Aquela beta-talassemia falcêmica.
Geralmente, quando você vai fazer o esfregaço de sangue periférico, as hemácias são em foice ou em drepanócitos, tá? E no recém-nascido, por que que não tem hemácia em foice? Por que que não tem a falcização? Porque predomina o padrão de hemoglobina fetal. E lembra que eu falei para vocês que a hemoglobina fetal são duas cadeias alfa com duas cadeias gama? Não tem beta. Lembrando que o problema do falciforme é a troca do glutâmico com a valina na cadeia beta. Por isso que eu tenho que tratar esses pacientes com hidroxiureia para aumentar a fração de hemoglobina fetal, porque hemoglobina fetal não tem cadeia beta, já que o problema da falciforme está na beta, certo? Lembrar que eu posso ter o hiperesplenismo, onde eu faço a pancitopenia, mas mantenho a reticulocitose. Só para eu fazer o diagnóstico diferencial com a aplasia de medula, que não tem reticulocitose, mas sim reticulocitopenia. Anemia falciforme que faz uma pancitopenia ou apenas uma redução, né? Anemia falciforme, onde eu tenho apenas anemia com reticulocitopenia, eu tenho que pensar obrigatoriamente numa infecção por parvovírus, mas deixando em segundo plano uma aplasia de medula, tá? Vamos fazer o treinamento então, galera. Vamos lá. Ó, trouxe aqui para vocês um hemograma, onde ele mostra que a hemoglobina tá de 9,9. Não sei nem a idade dessa criança, mas se for entre 6 meses e 5 anos menor do que 11, acabou. Então eu já tenho uma anemia, porque a hemoglobina já está bem baixinha. Hematócrito está de 29,2%, também está baixa. O VCM, ele está aqui ó, numa faixa de entre 75 e 87, ele me deu que ele está em 69. 69 está menor do que o valor de referência, portanto eu tenho uma microcitose. Da microcitose eu já sei que não pode ser anemia falciforme, por exemplo, né? Vamos lá. E eu tenho que pensar o quê? Será que essa medula não está conseguindo produzir as coisas, né? Será que eu tenho uma invasão de outras células aqui? Será que ela está com carência de algum subgrupo aí nutricional que não está permitindo que ela produza? Vamos continuar. HCM reduzido, ou seja, ela está sem cor, então ela está microcítica, hipocrômica. RDW, vamos lá, os THCM, 33,2. Então não tem uma hemólise, né? Porque lembra que a hemólise vai fazer com que o meu CHCM ele aumente. O RDW tá o quê? Ele tá 12,7%. 12,7% ele tá dentro do normal. Ele coloca aqui que o normal é até 14,9%. Então parece ser carencial? Não parece ser carencial. Mas eu posso bater o martelo de que ele não é carencial? Não, né? Leucócitos tá de 9 mil, tá normal, e plaquetas de 290 mil, que tá normal. Porque se tivesse tudo reduzido, poderia ser uma aplasia de medula, né? Se eu tivesse ainda com reticulócito, que aqui ele não trouxe. Aí ele fala o quê? Que é uma criança que está usando ferro 6 mg por quilo por dia há 6 meses. E a gente sabe que o tratamento da anemia ferropriva tem que ser por no mínimo 6 meses, né? E a gente já percebe logo no primeiro mês de tratamento uma melhora dos índices hematimétricos. E aqui a gente tem uma anemia microcítica hipocrômica, com RDW elevado, um CHCM aumentado, não aumentado, né? Mas um CHCM que está ali ok, né? E que está usando ferro e que não responde ao ferro. Quem que é a minha principal anemia que faz diagnóstico diferencial com anemia ferropriva? É a talassemia. Portanto, eu tenho que solicitar o que aqui? Eu tenho que solicitar uma eletroforese de hemoglobina em pH alcalino para diagnosticar as minhas talassemias, tá? Vamos lá então, galera. Exemplo 1, outro exemplo aqui. Eu tenho aqui, ó, você fez uma eletroforese de hemoglobina e veio o padrão A1, 60%, A2, 2%, fetal, 1% e S de 37%. O A1 são duas cadeias alfa com duas cadeias beta. Ou seja, eu produzo alfa, eu produzo beta. O A2 são duas cadeias alfa com duas cadeias delta. O F1, duas cadeias alfa com duas cadeias gama, e o S são duas cadeias alfa com duas cadeias beta, mas beta, lembra que é disforme por conta de estar com probleminha aí falcêmico, tá? O A2 está na sua posição normal. Lembra que eu falei para vocês que vai até mais ou menos uns 3,5% e que a fetal vai até mais ou menos 1,5%? Então, quem é que está em grande quantidade? O padrão A1 e o padrão S. Portanto, aqui, o que eu tenho? Aqui eu tenho uma anemia falciforme. O padrão AS.
F, certo? Aqui eu tenho anemia falciforme. Prevalece o padrão A1, porque eu produzo cadeia beta, né? E o padrão S, que é o S problemático aí, tá? Vamos lá, exemplo 2. Eu tenho A1 em 80%, F em 10% e A2 em 10%. Então, galera, eu tenho o quê? Eu produzo no A1 duas cadeias alfa com duas cadeias beta. No F, eu produzo duas cadeias alfa com duas cadeias gama. E no A2, duas cadeias alfa com duas cadeias delta. Qual que é o grande problema? A2 e F estão muito maiores do que elas deveriam ser. Então, para elas estarem muito maiores do que eu deveria ter, né? O que está acontecendo? Provavelmente eu estou com um problema na produção da cadeia beta. E aí o corpo está compensando a produção do beta, enfiando gama e enfiando delta no meio. Se eu tenho um problema na produção da cadeia beta, quem é que eu tenho? A beta-talassemia, tá? E aqui a beta-talassemia, provavelmente ela vai ser beta com beta mais, beta com beta mais, ou beta mais com beta mais, enfim. Isso somente o restante dos exames que vão dizer pra gente. Mas eu quero que vocês entendam o raciocínio aqui. Temos uma beta-talassemia porque eu tenho um problema na produção da cadeia beta. Vamos para o exemplo 3. Eu tenho F 43,5, C 40,6, o F de 13,2 e o A2 de 2,4. Galera, tá sobressaindo o S e o C, eu tenho a hemoglobinopatia do tipo SC, tá? É o falciforme com o problema da hemoglobina do tipo C. Vamos para o exemplo 4. Eu tenho aqui, ó, A2 em 10%, fetal em 30% e o S em 60%. O A2 me indica a produção de quem? Da cadeia 2-alfa e 2-delta. O fetal é 2-alfa e 2-gama. E o S é beta. Então perceba que eu tenho produção de cadeia beta, né? Eu tenho a produção porque eu tenho a parte falcêmica aí, né? Só que o problema é que meu A2 e meu fetal tá muito acima do que eu espero. Então o que está acontecendo? O que meu corpo está dizendo? Que eu produzo beta, mas eu produzo pouca cadeia beta, que o meu corpo tem que produzir a cadeia delta e a cadeia gama para suprir a falta de beta. E a pouca beta que eu tenho, ela é alterada para a parte falcêmica. Portanto, galera, isso aqui é o quê? Isso aqui é a nossa famosa doença S-beta-talassemia, tá? Por que é 0? Né? Porque eu não tenho padrão adulto. Eu não tenho padrão 2-alfa, 2-beta, tá bom? Mas isso não vem ao caso, é só para vocês saberem que é a doença S-beta-talassemia, tá? Toda vez que eu encontrar a fração A2 maior do que o indicado, isso provavelmente vai ter algum traço ou alguma beta-talassemia enfiada no meio do problema. Tudo bem? Vamos lá. Exemplo 5. A1, 60%, A2, 2% e C, 38%. Então, no A1 eu tenho duas cadeias alfa com duas beta, no A2 eu tenho duas alfa com duas delta e o grupo C, né? Então, aqui eu tenho a hemoglobinopatia do tipo C, tá bom? Que faz mais grânulos intra-eritrocitários, tá? Nesse padrão, olha só o que eu tenho. Eu tenho a hemoglobina A1, 97,5% e hemoglobina A2 de 2,5%. Então, se eu tenho A1, A2, eu tenho duas cadeias alfa e duas beta em grande porcentagem, que é o que a gente espera, e A2 está dentro do esperado. Portanto, o que eu tenho aqui, isso aqui é um padrão normal. Todos nós, né, se vocês não tiverem nenhuma hemoglobinopatia, todos nós apresentamos esta alteração. Quer dizer, esse resultado de exame aí, tá? Vamos agora falar um pouquinho, então, do teste do pezinho. Como é que vem o teste do pezinho? O teste do pezinho geralmente vem duas letras, sendo a primeira a que apresenta a maior concentração e a segunda a menor concentração em relação à primeira. Se tem uma terceira letra, isso é patológico, tá? Então, o padrão FA, F, duas cadeias alfa com duas cadeias gama, e o A, aqui no caso é A1, duas cadeias alfa com duas cadeias beta. Portanto, esse é o padrão que? Esse é o padrão normal. O padrão FA, quando vocês encontrarem no teste do pezinho, o padrão FA é o padrão normal do nosso bebezinho, tá? Exemplo 8. Temos o padrão FAS. Padrão FAS. F de 70%, A1 de 20% e o S de 10%. O F, que é 70%, é duas cadeias alfa com duas cadeias gama.
O A, duas cadeias alfa com duas beta, e o S, duas cadeias alfa com duas beta, mas com beta alterado, né? Então, o que que é isso? Eu tenho o padrão adulto, que ainda não deu tempo de elevar, porque eu tenho muita hemoglobina fetal, vai mudar esse padrão, né? Mas eu tenho também o padrão S. O padrão FAS é o traço falciforme. Tudo bem? Porque eu tenho o A de adulto ali, tá? Ele só tá em baixa concentração porque ainda a hemoglobina fetal tá alta. Ó, eu quero que vocês percebam o quê? Essa diferença aqui, ó, dessa doença S-beta e do traço falciforme. Por que que eu tô falando pra vocês? Ou essa daqui, ó. Por que que eu tô falando pra vocês essa alteração aqui, né? Perceba aqui que eu tenho um padrão adulto e um padrão S, né? Então aqui não tem, aqui é a anemia falciforme do padrão AS, tá? Aqui é o traço, por que é o traço? Porque isso aqui se transformará nisso aqui, né? Na verdade, isso aqui vai ser destruído para depois eu formar o grupo A1, né? Lembra que é o teste do pezinho, eu tô pegando ele ainda entre o terceiro e o quinto dia, onde eu tenho um predomínio da hemoglobina fetal. Exemplo 9, vamos lá, olha só o teste do pezinho, olha só como é diferente o 8 do 9, né? No 9 eu tenho uma fração F fetal de 60%, uma fração S, ou seja, falcêmica, de 30%, e uma fração A1 de 10%. Eu produzo muito pouquinho A1, você percebe que quando essa F for destruída, o padrão S é o que vai prevalecer, né? Portanto, o padrão FSA, lembra que as três, alguma coisa patológica tem. Isso daqui é o nosso, que padrão que é, né? Vamos lá, o F é duas alfa com duas gama. O S é duas alfa com duas beta, mas com beta alterado. E o A1 é duas alfa com duas beta, né? Portanto, galera, o que eu tenho aqui é a doença S-beta talassemia. Tudo bem? Porque o meu A1 não era para ser 10%, né? Eu produzo pouca cadeia beta aqui. Lembra que o A1 ele tem que estar 90% mais do que isso? Eu tenho pouquinho A1, eu tenho muito pouco A1, tá? Ele tá praticamente quase aqui uma homozigose para falciforme, mas perceba que eu produzo alguma coisinha, mas é muito pouco. Minha fração beta deve estar lá no chão. Portanto, eu tenho uma doença S-beta talassemia. Isso aqui vai se transformar nisso aqui, ó. Olha aqui a minha fração A2 baixinha também, né? Minha fração fetal alta, o S alto. Isso aqui vai se transformar nisso aqui depois que essa criança crescer, tudo bem? É difícil, não é fácil, mas só para vocês se familiarizarem, tá? Imagina que eu fiz agora uma eletroforese, eu não tô nem no teste do pezinho, eu fiz uma eletroforese e veio presença de hemoglobina BART. Lembra que hemoglobina BART era a ausência das 4 cadeias alfa? Então isso aqui é alfa-talassemia major. Criança muito provavelmente já morreu aqui, tá? Exemplo 11, veio aqui, ó, hemoglobina H. Hemoglobina H tá me faltando 3 genes alfa. Então tem alfa menos, menos, menos. Isso aqui é o quê? É a minha hemoglobinopatia H. E para terminar, eu tenho esse exemplo aqui, ó. Eu tenho alfa 1, 70%, alfa 2, 2,5%, com traços de hemoglobina H. Se eu tenho traços de hemoglobina H, muito provavelmente estou diante de uma alfa-talassemia minor, ou traço talassêmico, ou uma anemia alfa-talassêmica silenciosa. Muito difícil, espero que vocês tenham aproveitado bastante, espero que tenha feito algum sentido entre as talassemias e anemia falciforme na sua composição, né? E vejo vocês numa próxima aula.